amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terra. E hoje iremos falar sobre um personagem bastante emblemático nas histórias bíblicas, Judas Iscariotes. Judas, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas a história registra outras informações sobre Judas. Uma delas foi escrita no ano de 180 d.C. por Irineu, bispo de Lyon, influente padre da igreja que atacou o evangelho de Judas por retratar os últimos dias de Jesus do ponto de vista deste apóstolo. Nessas páginas, contradiz toda uma história milenar e dá um novo sentido à história deste apóstolo, tornando ele como o preferido de Jesus Cristo. Denunciado como herético, o Evangelho de Judas desapareceu de cena e tornou-se um manuscrito esquecido da história. Mas no final de 1970, depois de oculto por quase 1600 anos, este antigo texto surgiu das areias do Egito, perto das margens do Rio Nilo, achado por alguns camponeses que lá trabalhavam. O próprio título do texto já é bastante surpreendente: o Evangelho de Judas. O Evangelho retrata Judas como um discípulo mais próximo de Jesus e o que cometeu o ato de traição a pedido do próprio Mestre. Este Evangelho transforma o ato de traição em um ato de obediência. E Jesus disse para Judas: "Mas tu suplantarás todos eles, pois sacrificarás o homem a quem me vestes." Mas será que esse Evangelho fará justiça a esse personagem até então tão caluniado? O que é sabido de Judas Iscariotes permite supor que ele era uma pessoa de muita ação, onde não hesitou em assumir as tarefas mais cansativas e de maior responsabilidade do seu grupo, que era a parte contábil e providenciar as acomodações e alimentação, distribuir esmolas. Por isso, acreditamos que Judas teve uma grande admiração e respeito pelo rabino, onde durante mais de 2 anos que acompanhou, também curou doentes e expulsou demônios, presenciou milagres. O que atraiu a seguir Jesus foi a extraordinária qualidade de liderança popular que o Nazareno apresentava, onde procurou ser um discípulo leal e devoto. Via em Jesus um enviado de Deus para uma grande missão e que poderia efetuar um levante do povo de Israel contra a opressão e a exploração dos romanos. Judas era nacionalista, pertencente ao grupo dos Zelotas, partido militante organizado visando a liberdade da sua pátria. Em alguns momentos achava que o mestre era o Messias, que tanto guardava, enquanto em outras situações achava que era um homem frágil e indeciso. Porém, no entanto, Judas sabia realmente quem era Jesus, e atendendo a um pedido do próprio mestre, o acaba entregando às autoridades do Sinédrio. A tarefa seria sacrificar o corpo de Rabi para libertar o seu espírito. Sem Judas, Cristo não teria concluído a sua missão. O ato de Judas resultou na glorificação de Jesus. E como nos lembra o Evangelho de João no episódio da última ceia, depois que Judas saiu, Jesus disse: "Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele." Este códice é uma das maiores descobertas da arqueologia judaica cristã. Foi encontrado no final da década de 1970, depois de ter ficado oculto por quase 1600 anos, em cavernas às margens do Rio Nilo. Camponeses rurais não sabiam decifrar aquele texto antigo. Estava escrito em cópita antiga, escrita egípcia, mas sabiam que deveria valer um bom preço nos mercados de antiguidade. O clima seco ajudou a conservar as páginas do papiro do Evangelho de Judas durante os 1600 anos. Essas páginas ficaram guardadas posteriormente por 16 anos dentro de um cofre de um banco dos Estados Unidos, à espera de um comprador que pagasse um bom preço. A deteriorização se acentuou mais ainda. Esse códice não era um rolo, mas sim um livro encadernado feito de papiro, usado como um papel no Antigo Egito. E só chegou nas mãos dos restauradores somente em 2001 e já estava em péssimas condições de conservação. O Evangelho estava escrito em 13 folhas de papiro, frente e verso, 26 páginas numeradas de 33 a 58 no códice. O manuscrito estava guardado em uma caixa, e em suas folhas estavam desfeitas em numerosos pedacinhos. Em seu fragmento se encaixa de um lado que precisa se encaixar no verso.
foi um dos quebra-cabeças mais complexos jamais criados pela história. Para você ter uma ideia, seria o mesmo que pegar um documento datilografado e rasgar em vários pedacinhos. O desafio seria imenso reconstruí-lo de volta. Foram 5 anos exaustivos de trabalhos para sua restauração e tradução, mas mesmo em seu estado de deteriorização, uma linha chamava a atenção: era o título dos papiros, até então desconhecidos. Essa linha significava o Evangelho de Judas. Os especialistas ficaram assombrados, pois poucos acreditavam na existência desse texto, até então conhecido apenas nos primeiros tempos do cristianismo. O relato secreto da revelação foi feito por Jesus em conversa com Judas Iscariotes, durante 1 semana e 3 dias antes de celebrar a Páscoa. O Evangelho de Judas é diferente de qualquer texto que há na Bíblia. Nessas páginas, Judas não é o traidor de Jesus, mas sim seu fiel amigo e discípulo. Judas, a pessoa que foi pedido o maior de todos os sacrifícios, entregar Jesus para os seus inimigos. Esse pedido foi feito pelo próprio Jesus. Judas, de fato, conhecia a verdadeira identidade de Jesus. Judas lhe disse: "Eu sei quem és e de onde viestes. És do reino de imortal de Barbelo, e eu não sou digno de proferir o nome daquele que te enviou." Nos textos gnósticos, Barbelo é um dos seres divinos primários do domínio perfeito de Deus. Em 26 páginas, o documento narra episódios ocorridos durante a semana que antecedem a Páscoa judaica, no ano de 33 d.C., os dias anteriores à prisão de Jesus, e mostra uma versão completamente diferente do que tínhamos até nos dias de hoje. A estrela que indica o caminho é a tua estrela, diz Jesus ao seu fiel seguidor e promete: a tua estrela, a estrela de Judas, brilhará no céu. Não é sabida a autoria desses textos. Supõe-se que seja de algum seguidor de Judas que tenha escrito. E Jesus fala em Judas em particular: afaste-se dos outros, e eu te contarei os mistérios do reino. É possível que tu alcance, mas vai afligir-se muito, porque outra pessoa vai te substituir, para que os 12 discípulos, mais uma vez, possam completar-se com o Deus deles. Bem, ficamos por aqui com mais um vídeo do canal Terra. E se você tiver alguma sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários. Deixe aqui seu joinha e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!